Graças a Deus. Muito bem. Muito bem. Queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, eu quero pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da Palavra de Deus. Esta mensagem que tem um tema: o Evangelho do Reino de Deus, combatendo o Evangelho do Reino do Mundo. O Evangelho do Reino do Mundo é um Evangelho anátema, é um Evangelho mundano, é um Evangelho mentiroso, é um Evangelho falsificado, é um Evangelho porta larga, é um Evangelho caminho espaçoso, que leva as almas para a perdição. Este é o Evangelho do Reino do Mundo. Este é o Evangelho anátema. O Evangelho do Reino de Deus é um Evangelho poderoso, eterno, que liberta, que transforma e salva e dá vida, a vida eterna para as almas dos pecadores. Irmãos queridos, irmãos amados, antes de eu ler a Bíblia Sagrada, para nossa meditação com o Senhor, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem engano e sem mentira, sem gritaria e sem pula-pula. Aleluia! Desde já, todos os irmãos presentes e os irmãos ouvintes estão convidados a fazerem uma visita em nossas igrejas Pentecostal Deus e Amor, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E Deus vai te abençoar. Em Manaus, a sede estadual das igrejas Pentecostal Deus e Amor está localizado na rua Alexandre Amorim, 525, bairro de Aparecida, centro de Manaus, atrás do Colégio Militar. Temos cultos todos os dias, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a nossa vitória. Meus queridos, meus amados, vamos então agora à leitura da Palavra de Deus para a nossa meditação com o Senhor. Gálatas, 1, versículo 8. Atenção, atenção, irmãos presentes, irmãos ouvintes. A leitura da Palavra de Deus. Gálatas, 1, versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vós anuncie outro evangelho, além do que já vós anunciamos, seja anátema. Gálatas 1, versículo 9. Assim como já vós dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vós anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Irmãos queridos, irmãos amados, desde os tempos de Paulo, já tinha confusão religiosas.
no tempo de Paulo já tinha confusões doutrinárias e Paulo combatia essas doutrinas mundanas com a intenção de defender as almas dos irmãos, porque Satanás, ele quer enganar e está enganando as almas das irmãs e dos irmãos com o evangelho anátema. Meus queridos irmãos amados, o apóstolo Paulo, ele combatia as doutrinas anátemas, o evangelho anátema, o evangelho mundano, contaminado. Por quê? Porque Paulo visava as almas, porque Paulo queria defender as almas dos irmãos, as almas das irmãs, porque a intenção do diabo é enganar os moradores da terra. A intenção de Satanás, a trindade do diabo, é matar, roubar e destruir. O diabo quer enganar os moradores da terra e está enganando com o evangelho anátema, com o evangelho mundano, com o evangelho pecaminoso. E Paulo, desde aquele tempo, já se passaram mais de 2000 anos, já tinha confusões doutrinárias, já tinha o evangelho anátema, e Paulo combatia. O evangelho anátema é um evangelho maldito, é um evangelho mentiroso, é um evangelho enganoso, é um evangelho mundano, que as pessoas vivem como querem e faz o que querem e não tem nada a ver, não tem problema. Tudo isso é mentira de Satanás. Satanás é mentiroso, Satanás é enganador, Satanás é pai da mentira, e o diabo está enganando os moradores da terra com o evangelho anátema, com o evangelho mentiroso, com o evangelho enganoso. Por isso Deus coloca no meu coração este propósito de pregar o evangelho do reino de Deus, para combater o evangelho anátema, para combater as obras do diabo e de Satanás, para combater as obras dos demônios que estão enganando as almas dos irmãos, que estão enganando as almas das irmãs, que estão enganando os moradores da terra. São João 8, versículo 44, disse o Senhor Jesus Cristo: vós pertencem ao vosso pai, o diabo, queres executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Então aí está, mais ouvinte, o próprio Senhor Jesus Cristo perguntando se você pertence a quem, se você serve a quem, se você serve a Deus, se você pertence a Deus, porque o diabo quer que você faça a vontade dele. O diabo quer que você faça o desejo dele, mas nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O apóstolo Paulo combatia o evangelho anátema, mentiroso e mundano, para defender as almas que são propriedades divinas, que são propriedade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito Santo que usava Paulo,
mais de 2000 anos atrás, quando Paulo pregava, quando Paulo combatia o evangelho anátema, o evangelho mundano, falsificado e mentiroso, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é o mesmo Espírito Santo que está me usando aqui agora para pregar o evangelho verdadeiro, para pregar o evangelho do reino de Deus, que é um evangelho santo e poderoso, o evangelho vivo e eterno, para salvar as almas dos pecadores, para salvar as almas dos irmãos, para salvar as almas das irmãs, para salvar as almas perdidas, que são propriedades divinas. Todas as almas são propriedades divinas. Todas as almas foram compradas com precioso preço e poderoso, vivo e santo e eterno, que é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, em Gólgota, em Jerusalém. Então aqui estamos. Quando eu falo nós, porque eu não estou só, nós somos um grupo especial de 5. Aqui está o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, o anjo do Senhor e a minha fraca pessoa. E aqui estamos para pregar o evangelho verdadeiro, combatendo o evangelho anátema, o evangelho mentiroso, que as pessoas vivem como quer, fazem o que quer, não tem nada a ver, não tem problema. Isso é mentira do diabo, isso é mentira de Satanás. Você tem que se apartar do pecado, você tem que ter uma vida diferente, você tem que mudar de vida, você tem que aceitar o evangelho do reino de Deus, você tem que seguir a Jesus Cristo, você tem que ser um seguidor de Jesus Cristo, você tem que renunciar ao mundo e ao pecado, você tem que tomar a tua cruz e seguir a porta de Cristo. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz em 1 Timóteo, disse Paulo, 1 Timóteo 2, versículo 3, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo 2, versículo 4, o qual deseja que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, versículo 6, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunha a seu tempo. 1 Timóteo 2, versículo 7, para isto fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Irmãos queridos, irmãos amados, o apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho verdadeiro, ele pregava o evangelho do reino de Deus, ele anunciava Jesus, o Filho de Deus, o único Salvador das nossas almas, das nossas vidas. O único que pode salvar a alma do homem é Jesus Cristo e mais ninguém. O único que pode salvar a alma da mulher é Jesus Cristo e mais ninguém. Então o homem, para ser salvo, ele tem que aceitar Jesus Cristo, seguir a Jesus Cristo, obedecer a Jesus Cristo e a sua palavra. A mulher, para ser salva, ela tem que aceitar Jesus Cristo, obedecer a Jesus Cristo, seguir a Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo pode salvar o homem, porque só Jesus Cristo pode salvar a mulher e mais ninguém. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. 1 Timóteo 2, versículo 4, o qual deseja que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. O Senhor, Ele quer que todos os homens sejam salvos e venham ter o conhecimento da verdade. O Senhor, Ele quer que todas as mulheres sejam salvas e venham ter o conhecimento da verdade.
É só a verdade que salva. A verdade é Jesus Cristo. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o Espírito Santo de Deus. A verdade é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, o Deus que criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou o mundo, criou tudo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Este é o Deus verdadeiro. Este é o Deus Santo. Este é o Deus poderoso que me ama e que te ama. E a prova que Ele me ama e que Ele te ama. São João 3, versículo 16. Jesus disse: Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito, o seu único Filho, para salvar todos aqueles que nele crê. Você tem que crer em Jesus, meu irmão. Você tem que crer em Jesus, minha irmã. Você deve aceitar Jesus Cristo, meu irmão. Você deve aceitar Jesus Cristo, minha irmã. Senão tu vai se perder. Senão tu vai perecer no último dia. Aceite Jesus Cristo. Aceite a sua palavra. Aceite o seu evangelho. Jesus está dizendo, São Marcos 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. São Marcos 16, versículo 16, aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Irmãos queridos, irmãos amados, Deus quer salvar a tua vida. Deus quer salvar a tua alma. Aleluia. Paulo pregava o evangelho verdadeiro. Paulo falava a verdade. Paulo não mentia. Paulo não enganava. Porque Paulo, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Porque Paulo tinha compromisso com Deus e com a sua palavra. Assim nós estamos aqui para pregar o evangelho verdadeiro, sem mentira, sem engano, sem pula-pula, sem gritaria, sem rodeio, sem teologia. Nós temos que pregar o evangelho santo, poderoso, vivo e eterno, que vai mudar a tua vida, meu irmão, que vai mudar a tua vida, minha irmã. Aleluia. Paulo não mentia. Paulo pregava o evangelho verdadeiro do reino de Deus. Nós temos que pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho santo, o evangelho poderoso, o evangelho eterno, para combater o evangelho anátema, para combater o evangelho mentiroso, falsificado, mudando, porta larga, caminho espaçoso, que leva as almas para a perdição. Meus queridos irmãos amados, Jesus te ama. Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem um plano na tua vida. Aleluia. Ai, ai, ai dos obreiros e pregadores mentirosos, defraudador das escrituras sagradas, que pregam o evangelho mentiroso. Aleluia, que prega o evangelho interesseiro, bajulador, o evangelho mudando, o evangelho anátema. Eles vão prestar conta no último dia. Eles vão prestar conta. Não escapa um sequer, do maior ao menor. Todos vão prestar conta. Os pregadores mentirosos, bajuladores, que pregam o evangelho mundano, o evangelho anátema, o evangelho porta larga, caminho espaçoso, o evangelho anátema, que leva as almas à perdição. Vão todos prestar conta. Não escapa um. Não escapa um sequer. Do maior ao menor. Do menor ao maior. Vão todos prestar conta com o Senhor Jesus Cristo. Então prego o evangelho verdadeiro, meu irmão. Prego o evangelho verdadeiro, minha irmã. Prego o evangelho eterno. Prego o evangelho do reino de Deus para salvar a alma do homem, para salvar a alma da mulher. O
evangelho é isto: é para combater o pecado, combater o engano. O evangelho genuíno, verdadeiro e poderoso é para resgatar e salvar as almas perdidas. Irmãos queridos, irmãos amados, Jesus te ama. Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem um plano na tua vida. A Bíblia diz em Apocalipse, disse João, Apocalipse 22, versículo 18: eu advirto a todos, aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Isto é uma advertência por causa dos falsos obreiros, dos falsos profetas, dos falsos pregadores que estão enganando o povo com o evangelho mentiroso, com o evangelho mundano, com o evangelho falsificado, o evangelho bajulador, o evangelho interesseiro. Eles vão prestar conta. Eles vão prestar conta com o Senhor. Isto é uma advertência. Palavra de Deus não pode ser mudada. Palavra de Deus tem que ser anunciada, tem que ser pregada. Assim como está escrito, não podemos aumentar e nem podemos diminuir. Então o Senhor deu uma advertência. Apocalipse 22, versículo 19: e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, versículo 20: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus. É o Senhor Jesus Cristo que está falando. É o Senhor Jesus Cristo que está dando uma advertência para os tais que defraudam as suas palavras. Eles vão sofrer, eles vão prestar conta no último dia. Então nós estamos aqui anunciando o Evangelho santo, o Evangelho é verdadeiro, o Evangelho poderoso para resgatar e salvar a alma dos pecadores, a alma do homem, a alma da mulher. É o que Paulo dizia, Gálatas 1, versículo 8, disse Paulo: mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vós anuncie outro evangelho, além do que já vós anunciamos, seja anátema. O evangelho anátema é um evangelho liberado, que as pessoas fazem o que querem, andam como querem. Este é o evangelho maldito. Anátema quer dizer maldito. É um evangelho mundano, é um evangelho falsificado, mentiroso, que está enganando os moradores da terra, que está enganando a alma dos irmãos, que está enganando a alma das irmãs. A Bíblia Sagrada diz em Mateus, disse o Senhor Jesus Cristo, Mateus 7, versículo 13: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, é espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. É o próprio Senhor Jesus Cristo que está falando que muitos vão para a perdição. O Evangelho porta larga, o Evangelho caminho é espaçoso. Este é o Evangelho anátema que Paulo disse, aleluia, que Paulo combatia, porque o Evangelho mundano, falsificado, as pessoas fazem o que querem, vivem como querem, não tem nada a ver, não tem problema. Jesus está dizendo que vão muitos para a perdição. Por quê? Porque o Evangelho mundano, o Evangelho corrompido com o mundo,
evangelho liberado, que as pessoas fazem o que querem, vivem como querem, não tem nada a ver, não tem problema. Esse é o evangelho anátema, esse é o evangelho mundano, esse é o evangelho corrompido, esse é o evangelho mentiroso, que Jesus está dizendo que muitos vão para a perdição. É Jesus que está falando, usando o homem sem letra, homem sem formatura, homem pesado de boca, homem pesado de língua. É Jesus que está falando, os moradores da terra, os moradores do mundo, através da sua palavra. Mateus 7,13, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, meu amado e querido irmão, minha amada e querida irmã, você que está no evangelho da porta larga, o evangelho do caminho espaçoso, que leva para a perdição, disse o Senhor Jesus Cristo. Não é o pastor Nonato não, que está falando, é o Senhor Jesus Cristo. Pastor Nonato não é nada, pastor Nonato é só o vaso, pastor Nonato é só o mensageiro, pastor Nonato é só o porta-voz, pastor Nonato só está transmitindo o recado do Senhor, a mensagem do Senhor para os moradores da terra, que o diabo está enganando com o evangelho anátema, com a doutrina mundana, com a porta